Muito bem, estamos aqui no estádio Eduardo Guinle, estou aqui acompanhado do gestor de futebol do Friburguense, o Siqueirinha, que vai conversar um pouco mais com a gente então sobre essa situação. Antes de a gente começar, Siqueirinha, só explicar que a gente está sem máscara porque a gente fez o teste, nós dois fizemos o teste e tivemos o resultado negativo, então por isso a gente faz aqui a entrevista hoje sem máscara. Muito obrigado por aceitar esse convite, seja bem-vindo. Legal, prazer, né? Essa situação dos testes é fundamental, né? Ser falada. É o ambiente que o futebol vive, né? A gente aqui, durante a programação, é um protocolo que toda semana a gente testa os jogadores e o futebol tem feito um bem, né, muito grande em relação ao Covid. Aliás, tem sido recorrente, né? Essa questão dos testes de Covid, toda semana, antes de todo jogo, de todo treino, tem teste. Como é que funciona essa questão em meio à pandemia aqui no Friburguense? Então, nós tivemos aí dois campeonatos, o Sub-20, né, e o campeonato profissional. Nós tivemos um caso positivo e é legal a gente falar isso, que foi justamente o protocolo, né, que foi adotado. E esse protocolo é jogo a jogo, você testa todos os jogos. E se tiver um espaçamento de um jogo para o outro por mais de uma semana, você testa toda semana. Então, é um gasto muito grande, né? Mas para se fazer com segurança e apesar de você estar num ambiente de um espaço livre, né, num campo de futebol, né, a gente sempre a manutenção da máscara, o álcool gel e direto a testagem. É importante demais porque, né, um fato positivo pode contaminar e atrapalhar todo um trabalho e comprometer também toda uma sociedade aí fora. Bom, bem legal você falar também sobre só um caso positivo, né? Então é um aspecto interessante pra gente falar também, porque a gente teve vários clubes no Brasil com mais casos, né? Então o Friburguense pode ser tido como exemplo também nessa parte aí do protocolo. Funcionou muito bem com só um caso, né? Então, esse dia eu estava comentando sobre isso, né? O aspecto de muitos casos positivos, ele está muito ligado ao campeonato que é feito. O estadual é um protocolo diferente, mas facilita, né, a contaminação menor, porque você tem o ônibus específico para você sair do teu local e chegar no estádio adversário. Quando você fala de Campeonato Brasileiro, fala de Copa do Brasil, não tem como você evitar o aeroporto, evitar o ambiente fechado do avião, hotel. Já no estadual não, né? Com protocolo a gente sai do Eduardo Guinle direto para um campo que vai encontrar pessoas que já foram testadas, que estão negativas. Então, geralmente, esse caso nosso que aconteceu, ele acontece fora, né? E a gente acaba, né, através dos testes, tendo acesso ao caso positivo desse atleta e ele é afastado, assim como, né, a tua família e todos aqueles que ele tinha contato. Então acaba você impactando muito pouco, né, nesse momento. Mas a gente entende que, né, existe determinadas atitudes, como é o momento agora de paralisação de alguns campeonatos, porque realmente a contaminação está muito grande. Né? Mas sobre o aspecto de se fazer o futebol, de impactar, a gente sabe que, pela experiência própria, né, que a gente pode ser citado como exemplo mesmo, que não vai impactar em nada na sociedade. É isso aí, Siqueirinha. Agora falando um pouco mais sobre a campanha do Friburguense, né, na Série A. Aliás, depois eu queria te perguntar também sobre essa questão do regulamento, né, que o Friburguense teria tido a chance de jogar com times grandes, não fosse esse grupo X que eles chamam, né, esse grupo de acesso. Mas antes, quais foram as circunstâncias que fizeram com que o Friburguense fizesse apenas 2 pontos na Série A desse ano? Então, foi um trabalho... vou te fazer, não é um trabalho errado, é um trabalho previsível, não do resultado tão ruim. Eu acho que assim, os jogos foram todos eles equilibrados, mas a gente conseguiu só 2 pontos, realmente por pior trabalho que você tenha montado, por tempo de trabalho que a gente teve, que foi muito curto, a gente não esperava um resultado dentro de campo tão abaixo. Né? Sem dúvida, uma pior campanha, sei lá, no tempo todo que a gente está trabalhando aqui. Então, começar, cara, assim, a gente tinha uma cota de TV, porque você falou de Grupo X, a gente venceu o Grupo X no ano passado, contra os mesmos adversários, e aí nós tínhamos 750 mil, aquilo foi uma garantia, 750 mil da TV,
E aí veio uma pandemia. Em meio a essa pandemia, né, uma discussão da Rede Globo em relação a perder, né, a exclusividade naquele jogo do Boa Vista do Flamengo. E ela entrou, né, com uma notificação dizendo que não ia fazer mais o Campeonato Carioca. Isso foi para a Justiça e, assim, é lógico que isso vai demorar um tempo grande. O fato é que a gente não teria mais os 750 mil da Globo e a gente já tinha esses 750 mil contabilizado para pagar os gastos anteriores às competições que iam entrar agora. Então seria vida nova, o clube enxuto, como sempre foi, com o pé no chão. Só que no dia 16 de novembro, quando saiu a tabela, a garantia de não ter a Globo foi determinada e que teria uma nova emissora, mas que a gente trabalhasse sem contar com nada. Ou seja, 16 de janeiro iniciaria a competição, mas até ali não contar com nenhum valor. E naquele momento, se você já tinha uma dívida grande para trás e menos o valor da seletiva, nós tínhamos uma volta determinada para dia 2, nós tínhamos um elenco que ia ser a manutenção praticamente de um grupo que disputou e ganhou o Grupo X do ano passado, e não teve como a gente fazer. Cada mês aqui ele custa 140 mil. Então a gente priorizou, não tendo esses 140 mil, voltar no final de dezembro. E a maioria desses jogadores, eu posso te falar 9 jogadores, sendo entre eles 4 zagueiros, né, eu sempre gosto de frisar isso. Nós perdemos 9 jogadores praticamente que seriam titulares até o dia 28. E quando voltou aí realmente um trabalho muito em cima, 16 dias para o campeonato, com um grupo, né, para a gente trazer esses novos jogadores. A gente praticamente muito mais por indicação, sem realmente ter um conhecimento. Não que esses jogadores não tenham ido bem. Eu acho que se tivesse um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho mais de tempo, a gente teria feito um trabalho melhor. Mas o fato foi que erramos no momento que a gente não representou dia 2, justamente porque não tinha condições naquele momento de representar. E aí perdemos uma grande parte dos jogadores. E aí, felizmente, no decorrer do campeonato, alguns jogadores específicos, Jorge Luiz e o Afonso, que também foi o único caso nosso do Covid, que foi o Afonso, testou positivo. O Jorge Luiz rompeu o ligamento, que é um jogador fundamental, né, um dos poucos que permaneceu. E aí a gente teve algumas situações, como o Cadão, que era o treinador, no terceiro jogo a mãe dele também testou positivo e ele ficou 5 jogos fora. Algumas coisas, né, junto à estratégia que a gente montou de início, por falta de valor mesmo financeiro para manter, eu acho que ocasionou praticamente o que aconteceu aí. E agora sim, falando sobre essa questão do Grupo X, como o friburguense vê esse regulamento, como viu no caso, porque não fosse esse grupo adicional prévio, né, para a Série A, o friburguense poderia ter jogado com o Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense. Como vocês veem esse grupo adicional no campeonato? Então, a seletiva, na verdade, ela foi criada, e aí eu vou trazer até o que era para acontecer em 2016, aconteceu agora na criação da ADUT. Só para vocês entenderem, a TV Globo em 2016, para renovar o seu contrato, ela exigiu que a gente tivesse 6 clubes rebaixados, ou seja, sair de 16 para 12. Né? Como subiriam 2 da segunda, teriam que cair 6 da primeira, ficariam 10, 2 da segunda dariam 12, que ela queria só fazer. Para ela renovar, ela teria que fazer o campeonato com 12. No primeiro momento, a questão de rebaixar 6 mexeu muito com todo mundo, com a própria federação, porque assim, você teria um contrato até 2024 com a Globo, mas ao mesmo tempo um valor maior também, porque ela aumentaria esse valor de contrato para ser feito com 12, mas ao mesmo tempo você estaria trazendo 6 clubes para a segunda divisão, e 6 clubes da primeira na segunda também impactar para quem está na segunda subir, uma dificuldade maior. Então ela fez um projeto, levou para a Globo uma primeira fase. Ao invés de rebaixar 6, ela traria 4 para uma primeira fase seletiva e viriam 2 da segunda para essa seletiva. Por quê? Nessa seletiva, sendo a primeira fase, ela garantia pelo menos o aspecto financeiro para esses 4, né, que não caiu, para quem ia subir. Então a preocupação da seletiva no momento inicial era criar uma situação de não descer 6,
permanecer em 4 com valores financeiros desse dinheiro da Globo. Depois, é lógico, com o passar do tempo, quem estava na B1 e vinha para a seletiva, subiu, mas não subiu. Foi o que aconteceu com a gente em 2019. E isso começou a manchar, a boa intenção de início, ela começou a manchar o campeonato estadual. E aí se decidiu esse ano, em 2021, que a seletiva ela seria eliminada como? Pegando os 6 da seletiva, no caso, passou o Nova Iguaçu, e os outros 5 vão se juntar aos melhores classificados da B1 para formar uma 2. E essa 2 nada mais é do que uma volta à segunda divisão, e sem dinheiro. Então, um exemplo, o Friburguense ele tinha, mal ou bem, uma oportunidade de numa seletiva chegar já à primeira, disputando com 6, às vezes até por 2 vagas como era. Ele passou a ter agora um campeonato com 12, né, sem valor financeiro nenhum, e para uma vaga, esse ano para uma vaga só. Então vai se organizar, quem subir agora já sobe direto para 1, né? Com o passar do tempo vai ficar tudo certinho, mas foi um prejuízo muito grande, porque assim, o que eu falei, que em 2016 teria que rebaixar 6, é o que vai acontecer agora. Quem estava na seletiva de verdade são os 5 e mais um ainda que vai cair da 1, né, que vai disputar 2 esse ano. Parece meio confuso, mas são 6 clubes da Série A que voltam agora para 2. O que deveria ter acontecido há alguns anos acontece agora, então, de uma forma mais leve, né? Porque estava na seletiva e, entre aspas, né, pro olhar público é de uma forma mais leve porque cai dessa seletiva e não 6 direto da Série A para a Série B, no caso. Na verdade é isso, mas a seletiva é porque as pessoas não entendiam, já era uma primeira fase da Série A. Então é um rebaixamento de 6, e isso sobrou Friburguense, América, Americano, o próprio Sampaio que tinha subido volta para 2, e provavelmente eu tenho visto Americano, deixa eu falar, o Cabo Friense, Friburguense e provavelmente, dentro do que a gente está vendo aí, o Macaé, né? E agora, falando mais sobre essa questão da pandemia também, o quanto a pandemia influenciou na questão financeira do clube também? Você falou aí várias vezes já sobre essa questão dos 750 mil de contrato e tudo mais. Como a pandemia impacta também, até a questão de público mesmo para esse campeonato? Então, eu fico vendo, né, algumas outras áreas, a gente não pode achar que a gente teve uma exclusividade em cima de um problema. Outras áreas como música, né, uma série de setores aí foram muito afetados. O Friburguense, eu posso falar, desde março de 2020, a receita é praticamente zero, né? A gente não teve receita nenhuma. Então, a questão da pandemia no primeiro momento, a gente sempre tem um trabalho assim que terminou o grupo X, de emprestar esses jogadores, manter esses jogadores, né, com contrato emprestados, que é uma forma de garantir um bom time no ano seguinte. E o que aconteceu? Chegando em março, quando fomos emprestar esses jogadores, veio a pandemia, parou tudo. Então esses jogadores, pelo menos em março e abril, eles, né, receberam por dentro da folha, uma coisa que a gente não contava, deu uma alteração financeira. E lógico, com o passar dos meses, mesmo a gente usando do programa do governo, a gente fazia o complemento de algumas situações salariais, a manutenção de casa, né? Então, quando você não tem receita, você falou de torcedor, mas você não tinha campeonato, você não tinha atividade nenhuma, então a receita zero, mas a manutenção de despesas gerou aí uns 250 mil, posso te garantir, dentro da pandemia. Mas o pior, no meio dessa pandemia, foi realmente a quebra do contrato da TV. Né? Uma coisa que você tem garantida até 2024, de uma empresa que dia 10 sempre foi dia 10. Você imaginar que no meio de um contrato que você está há 20 anos, né? A Globo começou com um trabalho, eu estou desde 98, mas em 99 a Rede Globo entrou, e sempre mantendo o contrato, sempre mantendo aquilo que estava escrito. Você imaginar que esses 750 mil que você contava, que você projetou, ele não vai acontecer mais, eu acho que aí foi o baque, né, maior para o que iniciou aí acontecendo na seletiva, uma campanha, e vai refletir muito nessa Série A2. Eu tenho certeza que, por mais que a gente tenha aí um trabalho legal, que tente buscar algumas alternativas para projetar, está muito difícil nesse momento.
uma quebra de planejamento do que vocês tinham em mente, né, para essa sequência de trabalho. E agora, em questão ainda sobre a pandemia, você falou sobre os testes, a gente já falou sobre a questão dos testes aqui ao longo das partidas. Como funciona essa parte? A federação tem algum tipo de ajuda para o clube ou o clube que precisa bancar esses testes a cada partida? Então, é cada clube. O protocolo é feito pela federação por todos os médicos. Não é? Existe uma equipe médica, é bom a gente falar isso, e cada médico de clube participou, né, dessas reuniões. E assim, o amadurecimento que a gente pôde já ter no Sub-20, o amadurecimento das questões, eles vão sendo feitos a partir do tempo de campeonato. Então, a Federação Carioca, eu posso te falar que a gente participou, né, de forma de todas as reuniões. A preocupação era muito grande com a vida. E, ao mesmo tempo, tentar vender o lazer para aqueles que estavam em casa. Né? As pessoas sempre levam para o lado de querer faturar. O faturamento é muito ligado, né, à parte do torcedor, é muito ligado à cota da TV. Então, realmente, quando acontece agora uma paralisação do Campeonato Paulista, talvez a Globo não pague porque não entregou o produto, então tem a preocupação de entregar o produto. Claro que existe essa situação, mas existe também o outro lado. Eu acho que a federação ela trabalhou muito nesse aspecto. A gente tinha uma série de protocolos para ser seguidos, mas assim, eu acho que foi um dos melhores protocolos que a gente criou, foi do Campeonato Carioca. E aí todos os gastos envolvidos para essa criação foi feito pela federação, mas assim, a realização do protocolo interno dentro de cada clube, por exemplo, toda a questão do álcool gel, da máscara e as testagens, não, aí não tem ajuda. Cada clube arca aí com seu teste. Eu posso te falar que assim, as pessoas, a gente tem nesse protocolo que a gente chama espaço 1, que é o quê? Toda a área de campo, vestiário, espaço 2, que é uma área mais da imprensa, e espaço 3, que são aqueles jogadores que não foram para um determinado jogo e aqueles que não vão participar diretamente do jogo, né, como fosse o staff de cada clube, ou seja, eles só ficam numa arquibancada, numa área isolada, a imprensa só na sua área, né? Então, assim, o policial ele tem que ser testado, o gandula ele tem que ser testado, quem faz a imprensa dentro do campo ele é testado, todos os jogadores são testados e cabe ao clube mandante, né? No caso, quando a gente tem os jogos do Eduardo Guille, cabe a gente fazer todos esses testes. Isso aí, cada jogo, eu posso falar nessa seletiva, nós tínhamos entre a arbitragem, ambulância e o protocolo de testagem, cada jogo ficava em R$17 mil. É uma logística pesada também, né? É pesado, ainda mais no momento que a gente está vivendo, né? Sem nenhum tipo de receita. E agora perguntando também sobre o planejamento para essa sequência de temporada, né? A Série A2 vem aí. Já tem uma previsão para início do campeonato da Série A2? Como está esse planejamento do Friburguense para isso? Então, o grande problema é justamente ajustar o que está para trás, né? Eu falo para você, pela primeira vez a gente não fez aí o último mês de salário dos jogadores. Todos eles, né, entendem perfeitamente e viveram aqui a situação. Mas assim, até para programar, para trazer esses jogadores, primeiro você tem que acertar a vida do que está para trás. A gente tem algumas coisas ainda específicas para fazer, para planejar alguma coisa depois. Hoje eu falo que a 2 ela tem uma previsão para início em junho. É lógico que com esse momento da pandemia e algumas outras situações pode ser que isso pode ser mudado, mas assim, dentro do calendário, para iniciar em junho, um campeonato baseado na Série A1, com um regulamento igual da Série A1. E a gente, nesse primeiro momento, a ideia era voltar agora em abril, não tem condições, né? Estamos buscando algumas ajudas, alguns tipos de parceria para tentar viabilizar a volta dos jogadores e não ter o problema que a gente teve nessa seletiva. Então, para isso, a gente tem que criar todo um ambiente, um projeto diferente, porque senão é mais fácil você pedir uma licença e não gastar e cair de divisão do que gastar e cair de divisão da mesma forma. Eu estou falando que essa é
é uma realidade que vocês estão me dando a oportunidade, que eu tentei falar isso para a maioria da imprensa em dezembro, da realidade que o friburguense se encontrava, e depois só ficou caracterizado o mau trabalho. Né? O friburguense, vergonha, time sem vergonha, enquanto naquele momento foram os que aceitaram ganhar a condição que a gente deu, aceitaram a jogar treinando 16 dias, entendeu? E foram até o final, cumpriram e entenderam perfeitamente o que foi criado para aquele momento. Então, assim, essa oportunidade que a gente tem agora é de mostrar que a Série A2 ela não vai ser o friburguense favorito. Hoje o América já voltou a treinar, o Americano já está voltando a treinar, Sampaio Corrêa volta agora dia 15. Nós temos duas estruturas fortíssimas para esse ano, que é a Maricá, que tem todo um apoio da questão pública, né, da prefeitura e mais o empresariado local. Nós temos aí, depois da venda do Pia do Sul, é um time que vai investir muito. Então é um campeonato que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque a gente corre sim o risco de acontecer um pior, né? Como a gente tem visto aí, Bom Sucesso ano passado numa primeira divisão, caiu na Série B1, hoje vai para uma terceira divisão, né? Porque a B1 hoje vai para é como se fosse uma terceira divisão. Isso aconteceu com a Olaria. Então essa é uma preocupação que a gente tem, não quer deixar que isso aconteça, mas o planejamento hoje em relação à Série A2 é só de intenção, ele não está ainda planejado porque a gente não tem a condição de fazer esse campeonato. O apoio local, não só do empresariado, mas da população também é muito importante, né? Não, sem dúvida. A gente, é bom a gente esclarecer, a A2 ela vem trazer uma oportunidade do envolvimento da cidade, né? Mas o empresariado local nunca ajuda muito, as pessoas participam um pouco. É lógico que Friburgo eu considero, eu vejo, né, é muito conservador naquela coisa da rivalidade. O cara que era fluminense talvez torça para o friburguense, o cara que é serrano, mas o cara que era do Friburgo não torce para o friburguense. Existem alguns aspectos ainda que atrapalham um pouco, mas isso já melhorou muito. Né? Tem uma nova geração aí que trata a gente com um carinho muito grande. Mas o aspecto do envolvimento do empresário, eles nunca tiveram oportunidade, né? Vocês estão vendo aí, estão tendo a oportunidade de estar no Eduardo Ville. Todas essas placas, quando você vende o produto, elas são, né, dessa emissora. Então tudo isso aqui não pertence ao friburguense. Você tem um valor de cota de TV e o espaço que você tem para vender a tua camisa. E a gente sempre vendeu esse espaço. Mas a gente fica escravo, né, de não poder criar coisas novas em cima do produto que a gente tem. A Série A2 e essa mudança da saída da Globo traz para a gente, para isso, um processo. Só que é um processo novo, que leva um tempo para você estabilizar financeiramente, ainda mais quando você não é que perdeu 750 mil e criou uma dívida no mesmo patamar. Para a gente fechar aqui, Siqueirinha, a questão da base do friburguense, como é que está funcionando em meio à pandemia também? Está tendo admissão de jogador? Como é que está essa questão? Então, a gente voltou na semana passada, né, a trabalhar o Sub-20, que são garotos nascidos em 2002, 2003, e trouxemos alguns jogadores aqui em uma semana para serem avaliados, tudo dentro desse protocolo, chegando antes de ir para casa, né, que é a concentração com seus testes, né, e a gente tem que ter isso em mãos direto, né, porque senão é complicado. Mas a gente parou, né, já aconteceu já na semana seguinte da gente ter esses 10 dias aí de feriado prolongado e mais um protocolo que não deixava a gente continuar. A gente entende perfeitamente, parou, não sabemos ainda qual atitude tomar, se volta agora na próxima ou na outra semana, vai depender muito do que, né, da possibilidade que for colocada dentro do nosso município. Então a gente respeita, né, prioridade aí é sempre a vida, mas assim, a categoria de base ela é importantíssima para um momento desse, né? Qualquer jogador o teu produto é um jogador de futebol, que você consiga negociar é o que te dá uma respirada no momento desse. E o friburguense, desde 2017, quando ele caiu, a gente não conseguiu mais um jogador de negociação, uma receita relacionada a isso. Por quê? Quando você cai de divisão, altamente altamente complicado, porque
você deixa de jogar na base contra os grandes. E aí o garoto que sonha em ir para o Flamengo, às vezes ele vem ao Friburguense para usar a vitrine e, lógico, é um objetivo pessoal, a gente entende isso, para ele mostrar o trabalho para tentar uma equipe maior. E acabou com a segunda divisão, alguns jogadores que a gente podia ter aqui, eles vão direto até para equipes menores no Rio que estão na primeira divisão. Então a nossa base ela vai ser remodelada, a gente precisa de fazer um trabalho melhor, mas a gente tem sofrido bastante com o fato de estar na segunda divisão. O Friburguense sempre teve um trabalho maravilhoso de base infantil, juvenil, juniores até 2016, justamente por estar na primeira. Mas a segunda divisão fez com que atrapalhasse bastante também a nossa fábrica aí de jogadores. Siqueirinha, muito obrigado, tá bom? Por aceitar esse convite aí, por esclarecer as questões importantes também, né, sobre o Friburguense, sobre o momento do Friburguense e tudo mais. E fica aí o convite já para uma próxima oportunidade. Obrigado. Tá bom, eu que agradeço, é uma oportunidade única aqui para a gente tá falando, né, e expor. Eu sou um cara que eu procuro ser o mais transparente possível, apesar da gente não ter essa facilidade como vocês estão dando aqui para a gente todo momento, o espaço e o tempo, né, para ficar bem explicado. Mas eu que fico agradecido e qualquer hora pode aparecer aí que a gente está junto. Muito obrigado, Siqueirinha. Então é isso, aqui o gestor de futebol do Friburguense, Siqueirinha, conversando com a gente no Eduardo Guinle. Só para lembrar mais uma vez que a gente fez o teste antes da entrevista aqui e por isso então fizemos essa entrevista sem máscara, mas toda a nossa equipe atrás das câmeras está usando máscara e todos os protocolos de segurança aqui em virtude da pandemia. Obrigado por assistir, um abraço e até a próxima aqui no Papo de Esporte.